Salve, salve, torcedor brasileiro! Chegamos, senhoras e senhores, rapaziada, aqui com o nosso cenário, com a bandeira do Brasil, Copa do Mundo chegando. E a gente, mano, nós estamos preparados aí já pra Copa do Mundo, dando aquela força pra seleção. Rapaziada, vocês verem no título do vídeo, vamos falar um pouco de futebol, giro de notícias, giro de futebol. Quero comentar alguns assuntos com vocês aí, relevantes do futebol, beleza? E é 3 assuntos que tá aí no título do vídeo. Vamos falar do Casemiro, que o City liberou o Casemiro de vez, não vai ficar, eu vou explicar esse assunto aí. O Haaland, o norueguês Haaland, que tem um clube aí, um europeu, um gigante europeu que quer o Haaland. Dificilmente vai liberar o cara, e eu vou explicar o porquê que vai ser difícil o City liberar o cara. E também notícia de Rodrigo Garro, meia do Corinthians, rapaziada, onde agora Dorival Júnior acordou pra cuspir, mano. Dorival Júnior acordou pra vida e viu que o cara é um meia diferenciado e rasga elogios aí pro Garro. A gente vai falar dos 3 assuntos aí. Eu vou começar, mano, trocar uma ideia aqui, começar a falar. O primeiro assunto que eu já separei aqui, que a gente vai falar, do Haaland, do norueguês do Haaland. Tem aí uma proposta de um time europeu, gigante europeu, que já conquistou o Champions League, que aliás é um time que é o atual campeão da Champions League. Se você arriscou aí, se você chutou, se você disse o PSG, você acertou. O PSG, rapaziada, tem interesse aí no atacante, no norueguês, no Haaland, para ser o seu novo jogador. Por quê? Porque tudo indica que o nosso querido Dembélé, o francês Dembélé, vai sair do City, não, do PSG. Tudo indica aí, dizem que tem times aí interessados no Dembélé. E ele saindo, automaticamente abre, rapaziada, uma lacuna e abre um espaço pro ataque aí do PSG, E aí, claro, o Dembélé, atual bola de ouro agora aí, o último bola de ouro. Óbvio que com a saída dele, senhoras e senhores, o PSG tem que trazer um jogador de peso, claro. E esse jogador de peso é o Haaland. Essa é boa notícia para o torcedor do PSG, mano? Mas assim, a notícia ruim, eu vou até ler aqui um trechinho. Eu separei aqui para vocês um trecho de uma matéria no site lá do Somos Fanáticos. Só um trechinho aqui importante que vai azedar a situação pro lado do PSG. O bicho vai pegar pro lado do PSG, senhoras e senhores, porque segundo um trecho da matéria aqui do Somos Fanáticos, Somos Fanáticos, diz o seguinte: segundo a Sky Sports, o vínculo do atacante aí, o Haaland, o vínculo do atacante aí não possui cláusula de rescisão, E dessa forma, uma eventual transferência dependeria exclusivamente da vontade, do City de querer negociar o jogador, o atleta aí. Cenário visto como praticamente impossível aí, improvável de acontecer. Sem cláusula de saída e com contrato de longa duração, Haaland segue aí, claro, protegido contratualmente. Assim, qualquer avanço dependeria de uma mudança de postura do clube inglês ou do próprio jogador aí do Haaland, mano. É um desejo explícito do próprio atleta. O jogador chegar e falar: mano, não quero mais ficar aqui no City. Aí, rapaziada do City, manda embora, tô sem tesão futebolístico para jogar aqui, eu não quero jogar. Estou com um novo tesão futebolístico para jogar no PSG. Eu quero jogar no PSG. E aí encher o saco, infernizar a vida do City para ir embora. É o único jeito dele sair. Ou se o City liberar o cara, que não vai acontecer nem tão cedo, senhoras e senhores, porque o City, também separando um trecho da matéria, Haaland tem contrato com o Manchester City até 2034. Mano, 2034. Ou seja, um contrato de mais de 8 anos. Mais 8 anos de contrato aí. E o que fortalece a posição do clube inglês em qualquer negociação. E essa fortaleza contratual aí, pra tirar o Haaland. Mano, pra tirar o Haaland lá do City, mano. Isso é engraçado, que o vínculo do cara lá não possui cláusula, como eu falei pra vocês, não possui cláusula de rescisão. Muito interessante isso aí. Mas, mano, com todo respeito, apesar de ser o atual campeão da Champions League, até grandes jogadores lá e tal, mas não dá, mano? Não dá pra você trocar um City, um City por um PSG. Não dá, rapaziada? Um campeonato inglês, liga inglesa, a Premier League, trocar ali por uma liga da França, uma liga francesa. Não tem como, não dá certo, E outra coisa, se o Haaland, por exemplo, meu ponto de vista, minha opinião, se o Haaland sair do City, rapaziada, é o único clube que eu acho que tem bastante a cara do Haaland, que eu acho que ele vai se encaixar ele como uma luva, sem dúvidas nenhuma, o time do Real Madrid, mano. Pra mim, acho que é o time que mais ali
cairia bem pro Haaland. Se ele sair do City, é o time que acho que mais se encaixaria com o perfil do Haaland. Pega a visão, rapaziada, pega aquela combinação perfeita, um monstro de jogador, uma monstruosidade de atacante, no time dos, né, o que diziam antes, dos galácticos, o time do Alá Madrid, do Real Madrid, ali dá uma química perfeita ali, o maior campeão de Champions League da história, o maior campeão do mundo, o Real Madrid, claro, pra mim eu acho que é o melhor time aí pro Haaland hoje. PSG sem chance, vocês viram aí, né, a não ser que o City aceite, ou a não ser que o PSG, que o próprio Haaland fale pro City aí, mano, quero ir embora, não quero ficar mais não, City, quero ir embora, mano, quero jogar no PSG, é a única forma. Mas é isso, cara, é bom mesmo pro Haaland permanecer no City, é um time que vai dar mais chance dele crescer cada vez mais e até buscar títulos fora o City, só vejo o Real Madrid. Qual é a opinião de vocês, mano? Quero saber aí, o que vocês acham? É certo o Haaland ficar, ele tem que ir pro PSG, vocês acham uma bacana? Ou seguem também com a mesma opinião que a minha? O único clube fora o City que será bacana pro Haaland é o Real Madrid. Qual é que ele? Quero saber a opinião de vocês, mano. E rapaziada, seguindo o giro de notícias, falando do Haaland, Liverpool e do PSG. Mas rapidinho, antes de seguir a notícia, eu quero te convidar para promoção. Você gosta de promoção? Você gosta de pagar menos? Eu vou deixar aqui no meu canto, aqui no cantinho. Eu vou deixar aqui, ó, aqui no cantinho e também, mano, na descrição do vídeo. Clica aí na descrição, que tem os novos parceiros do canal, senhoras e senhores. O Mercado Livre tá junto com a gente aí, a Netshoes e também a Shopee. Porque sempre que a gente vai falar de um tema, de um time, de um clube, a gente sempre vai colocar camisas desses times em promoções. Não são camisas, chuteiras, senhoras e senhores, caneca, chaveiro, boné, mano, camisa feminina, camisa masculina. A gente vai colocar de vários clubes aí. Como a gente vai falar de 3 assuntos aí que envolve o Manchester City, que envolve o PSG, que envolve o Corinthians e que envolve o Manchester United. Então, enquanto eu vou dando as notícias, a gente vai debatendo aí sobre os assuntos. Eu vou deixar camisas desses times aqui do meu lado, na promoção, pra você comprar aí, camisa feminina, masculina, aqui do meu lado ou na descrição, com essa nova parceria da Netshoes, Mercado Livre, né, e a Shopee. Beleza, rapaziada? É nóis, tá aqui, ó, aqui do lado, aproveita e compra, por grandes promoções, camisas com desconto, ó, especial aí, você pagar menos, tá? Aproveita aí que tá muito bom mesmo. Enquanto a gente dá a notícia, vai lá no site depois. Acabando as notícias aqui, mano, vai lá pro site e compra, aproveita. Senhoras e senhores, chegamos pra segunda notícia aí, mano, que é uma notícia que saiu do site lá do Bola VIP, né? Lá direto do site do Bola VIP, mano. E é o Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior diz aí, Dorival Júnior valoriza a retomada, né, do Rodrigo Garro após golaço pelo Corinthians. E a confiança, né, é muito grande aí agora com o meia. Cara, é assim, falando pros corintianos, acredito que finalmente o nosso querido Dorival Júnior acordou pra cuspir, acordou pra vida, né? Porque, mano, é o melhor meia, pra mim, minha opinião, tá, rapaziada? Meu ponto de vista. Depois de Arrascaeta, que joga no Flamengo ali, depois do Arrascaeta, cara, eu digo sem medo de errar, o melhor meia do futebol brasileiro, depois do Arrascaeta, é o Rodrigo Garro, mano. Depois de Arrascaeta é Rodrigo Garro. Pra mim, meu ponto de vista, é o melhor meia do futebol brasileiro. E o Dorival Júnior tava dando umas vaciladas com o Garro, porque ele só tava botando o Garro no banco, mano, desde o começo do ano. Começo do ano não, acho desde o final do ano passado, mano. Só deixando o Garro no banco, mano. Só banco pro Garro. O Garro queimando o banco, mano. É um sacrilégio, é um desperdício de talento, senhoras e senhores. Sabe? É de você ter um baita jogador no seu elenco, você vai deixar o cara mofando no banco. É burrice total, não tem sentido. O Rodrigo Garro é um dos melhores meias do futebol brasileiro. E outra coisa, é o melhor meia de criação que o Corinthians tem. É o cara da inteligência, mano. É o cara que fez esse golaço na última rodada aí do Brasileirão, na quinta-feira, contra o Atlético Paranaense Furacão, metendo um golaço, mano. Esse é o Rodrigo Garro. É o cara da genialidade, é o cara que põe a bola ali, ó, a bola no gramado, dá um trato na criança, para a bola, segura. Se é pra dar uma arrancada ali ou acelerada no jogo, ele dá uma acelerada no jogo. Se é pra dar, ó lá, ó a bola indo lá. Se é pra dar um lançamento, ele vai dar um lançamento. Se é pra dar uma enfiada de bola, ele dá uma enfiada de bola pra deixar os seus companheiros bem posicionados pra fazer gol. Esse é o Rodrigo Garro, senhoras e senhores. É um grande talento, o cara joga demais, pra mim, como eu falei, um dos melhores meios do futebol brasileiro, sem dúvida, tá? E é isso, mano. O cara tem que ser titular absoluto. Tem que ser titular absoluto do Coringão. Não tem o que falar, o cara é o garçom do time, é o que bate falta, bate pro gol, pode até bater pênalti também,
pode bater pênalti, bate falta, bate escanteio, mano, o cara bate pro gol bonito, fez até golaço aí. Então assim, esse é o cara que o Rodrigo Garro, o meia de criação, é o meia que o Corinthians precisa. E aí, como eu falei pra vocês, é um desperdício deixar um cara desse no banco. Minha opinião, tá, rapaziada? Meu ponto de vista. O cara joga muito, muito mesmo, muita bola. E Dorival Júnior, tomara que você tenha acordado pra vida, né? Aquela famosa frase, né, senhoras e senhores? Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então tomara que Dorival Júnior aí acordou pra vida e agora deixa o Rodrigo Garro titular do Coringão, titular do Corinthians agora no meio campo aí. O cara é criativo, junto ali com o Memphis, junto ali com o Breno Bidon, o Carrillo provavelmente deva jogar ali junto, ou o Carrillo ou o tal do André, o menino aí, o André. Pô, faz esse time rodar o meio campo, joga bonito, joga pra frente aí. E com o Rodrigo Garro, senhoras e senhores, pode ter certeza que o Coringão vai jogar bonito, vai jogar pra frente. Com o Rodrigo Garro, o Memphis ali no apoio, o Breno Bidon vindo de trás ali, com o Carrillo, com o Yuri Alberto ali no ataque, pro Garro dar umas enfiadas de bola pro Yuri Alberto. E é isso, rapaziada, meu ponto de vista. Eu acho que é um grande reforço aí pro Corinthians, sem dúvida, esse meio campo com o Rodrigo Garro. Dorival, Garro titular, mano. Acorda, Garro titular. Não vacila, Dorival. Garro tem que ser titular do time do Corinthians e nunca mais comer banco. A não ser, claro, que aí ele volte ele, tipo assim, ele fique numa fase ruim, péssima, horrível, horrorosa, de não jogar nada. Que eu duvido. Garro tem muito talento e joga demais, mano. E rapaziada, senhoras e senhores, bora falar agora que é do Manchester United. É o outro Manchester, não é o City, mas é o United. A gente vai falar do Manchester United, rapaziada, do nosso menino de ouro, o Casemiro, ou para muitos, o Casemito. Não é o Casemiro, é o Casemito. O Casemito que joga muito, volante raiz, né? O cara que joga demais. E parece, né? Tudo indica aí que acabou a novela do Casemito lá no Real Madrid, no Manchester United. Também uma matéria que a gente separou aqui do site lá do Fanáticos, que o título da matéria diz aí: Manchester United decide não renovar com o Casemiro e o brasileiro pode retornar a um grande aí do futebol europeu. Esse grande, senhoras e senhores, é um time que já ganhou no Champions League também, que seria o Futebol Clube do Porto, mano. É, o Porto. O Porto, onde o Casemiro aí já teve passagem pelo Porto, já jogou uma vez pelo Porto, na época ele tinha ido pro Real Madrid. Não sei se vocês lembram, ele foi pro Real Madrid, a Real Madrid emprestou ele pro Porto, ele ficou um tempinho lá no Porto, depois é onde ele estourou depois, porque depois ele veio pro Real Madrid, ganhou o Champions League, ganhou um monte de título, lá junto com o Cristiano Ronaldo. Ele arregaçou de ganhar título lá no Real Madrid depois, vocês lembram, né? Então assim, ele já teve passagem pelo Porto, e é um cara muito querido lá no futebol português, tanto que fizeram até uma enquete, né? Lá no clube, no Porto, lá, né, ali entre os torcedores ali do Porto, e a maioria, a esmagadora maioria na enquete diz que é muito, muito, muito mesmo a favor da volta do retorno de Casemiro, né, ao Porto aí. Querem muito o retorno do Casemiro. Porém, entretanto, todavia, mesmo estilo da notícia do Haaland, que não foi boa pro PSG, agora também não é muito boa pro Porto. Por quê? Porque mesmo que o Manchester City não vá renovar, o Casemiro vai ficar sem clube, ele vai ficar livre, porque o Manchester United não vai renovar com ele, então ele vai ficar livre no mercado. Fechou, beleza. Aí claro que o caminho fica muito mais livre, né, aberto pro Porto, né, rapaziada, chegar com o pé na porta ali, chegando para levar o menino Casemiro. Mas o que implica que também a gente separou essa informação aqui na matéria, que o salário do Casemiro é um salário alto, né? Bem alto mesmo, um dos salários mais altos aí do futebol europeu. E aí dizem que é muito difícil o Porto ter essa bala na agulha para querer investir no salário do Casemiro. Ou seja, neste exato momento, podemos dizer aí que sem a renovação do Manchester United, o Casemiro vai ficar ali paradão, voando ali sem clube, mano. Vai ficar ali boiando, até aparecer um clube grande, gigante, ou de repente, quem sabe, né, rapaziada, um time lá do futebol árabe, né? Quem sabe um time do futebol árabe pode querer o Casemiro. Não sei. Vamos ver, né, rapaziada? Se o Casemiro pode pintar no futebol árabe, por exemplo. Mas assim, o Porto diz que é difícil para conseguir pagar a bala na agulha que o Casemiro quer de salário, né? Um dos maiores salários aí da Europa, salário altíssimo. E dizem aí nos bastidores também que o Casemiro não quer abrir mão desse salário alto. Ele quer continuar recebendo essa bala na agulha, salário alto. E não quer abrir mão, senhoras e senhores, aí da bufunfa, do money, do dólar aí que tem a receber no novo clube, né? Mas, rapaziada, com todo respeito, é a mesma opinião que eu dei do Haaland.
PSG pro Haaland tem alguma coisa a ver? Nada a ver. Mas o Real Madrid tem a cara do Haaland. É a mesma pergunta que eu penso aqui. Mesma possibilidade. Pro menino Casemiro, será que de repente um retorno, quem sabe, um retorno triunfal, um retorno ao Real Madrid, será que não seria uma boa pro menino Casemiro? Será que de repente trocando uma ideia com o Real Madrid? Ou o Real Madrid de repente, hein, rapaziada? Ou o Real Madrid de repente não teria nenhum interesse no Casemiro? Casemiro é monstro, Casemiro joga, Casemiro é seleção, papai. Casemiro tá aqui, ó, verde e amarelo, pai. Casemiro vai pra Copa. Carlo Ancelotti que é o menino na Copa. Carlo Ancelotti que ó, é o homem de confiança de Carlo Ancelotti pra Copa. Então assim, rapaziada, será que não é uma boa um retorno do Casemiro pro Real Madrid? Qual é aqui na opinião de vocês? Eu quero saber. Porto, será que o Porto é um bom clube, né, pro Casemiro? O que vocês acham? É um clube que ele vai se destacar mais do que ele já é? Desse bom jogador que ele é? Vocês acham que é um bom clube? Cara, eu acho que Casemiro tem tudo a ver com o Real Madrid, mano. Tem tudo a ver com o Real Madrid. Tem uma outra possibilidade quase já remotíssima dele voltar pro futebol brasileiro. Numa dessa, voltar ao clube que o revelou, o São Paulo Futebol Clube. Mas aí eu acho que isso aí é mais pro futuro mesmo, né, rapaziada? É mais pra frente, quando ele já estiver quase ali aposentado. Aí será um bom retorno ao futebol brasileiro pra jogar aqui no São Paulo. Mas o futebol brasileiro eu acho que é muito difícil, né? Chance dele voltar futebol brasileiro. Mas eu acho que pro Real Madrid ele cairia bem sim. Pro Real Madrid é um bom jogador. Mas vamos ver. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Certeza que o Casemiro não fica no Manchester United. Tanto que o clube inglês já deu a decisão, veredito final, e disse que ele não vai renovar com o Casemiro. Então coloca a opinião de vocês, o que vocês acham, mano. Pra mim é futebol, ou se não for pro Real Madrid, mano, ou um retorno ao futebol brasileiro. Se não for isso aí, provavelmente ele vai jogar, eu acho que no futebol árabe. Pode ser que, né, os clubes lá da Arábia queiram o Casemiro também. É um baita jogador, mano. Tem tudo pra destruir na Copa também. E como eu falei pra vocês, realmente confiança do Carlo Ancelotti. Vamos ver pra onde que vai jogar o Casemiro. É isso aí, rapaziada, essas foram as notícias de hoje. A gente quer bater um papo com vocês, um bate-bola, jogo rápido. E aproveita também, mano, vou deixar aqui, ó, no vídeo, vai aparecer aqui no meu cantinho aqui, ó, vai aparecer aqui no canto, camisas que a gente vai colocar aí. Como a gente tá falando do City, vamos pôr camisas do City, do Corinthians, que a gente falou aí do Garro, né? A gente vai colocar camisas também do Manchester United, o clube onde saiu agora o Casemiro. Então a gente vai pôr alguns times aí da Europa, o Corinthians também. Camisa aí, como eu falei pra vocês, em promoção, que a gente vai separar promoções dos nossos novos parceiros, que é o Mercado Livre, a Shopee, mano, e também o Netshoes, beleza? Essas três empresas aí. Aproveita, tamo junto, mano, e é nóis. Sempre se inscrever no canal Notícias da Europa, Futebol Brasileiro. A gente sempre vai debater e trocar uma ideia do futebol aí, beleza? É nóis, mano, tamo junto. Se inscreva no canal, ative o sininho para saber das pessoas, compartilha o vídeo, comente muito e tamo junto aí.